Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, mais um dia de vida, que bom que você está aqui, que Deus abençoe grandemente o seu dia, que a sua vida seja repleta de bênçãos. Nós estamos aqui para fazer a meditação do Evangelho de hoje, para sermos nutridos, direcionados pela Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa aí o sininho para poder chegar aí as notificações, todos os vídeos novos que tiverem. E também, se quiser entrar no grupo do WhatsApp, está aí no link da descrição. No grupo do WhatsApp você recebe, só recebe aí os conteúdos desse canal. Vamos lá então, olha que mensagem belíssima o Evangelho de hoje. Com certeza você já ouviu esse Evangelho, mas olha só que mensagem. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe, pois bem era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não ficaram purificados? E onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus a não ser a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está na subida para Jerusalém. Aqui vai dizer que ele está se encaminhando e passava através da Samaria e da Galileia. Jesus está ensinando os discípulos, e tudo o que acontece vira ensinamento para os discípulos. E aqui o grande ensinamento aqui de Jesus é o ensinamento da gratidão, mas tem mais coisas aí. Nós vamos ver que existem judeus, existe um samaritano. Os judeus estão tendo dificuldade de entender a mensagem. Nesse contexto aqui do Evangelho de Lucas, os judeus estão tendo dificuldade de acolher a mensagem de Jesus, estão tendo a dificuldade de retornarem para Jesus, de se converterem. E os samaritanos, ou os gentios, os que não são judeus, estão acolhendo a mensagem, estão retornando para Jesus, ou estão se convertendo. Esse retorno aqui desse samaritano simboliza a conversão, é equivalente à conversão. Ele está retornando, né? Ele faz esse processo de conversão. Ele reconhece a pessoa de Jesus, ele reconhece como Messias, ele reconhece Jesus como o Messias capaz de realizar o impossível. Ele reconhece Jesus e ele retorna para Jesus, ele se converte. Os samaritanos estão se convertendo, os gentios estão se convertendo e os judeus estão tendo dificuldade. E ele volta. Então, aqui nós vamos ver que eles foram curados. Eles recorrem a Jesus, mas Jesus vai e diz para eles: vão mostrar-vos aos sacerdotes. E enquanto eles iam, ficaram purificados. Eles tiveram fé, eles acreditaram, os 10. Inclusive eles foram, e no caminho eles foram sendo curados. Eles foram sendo libertos daquela doença física, daquela lepra. Eles foram sendo curados naquele caminho. Enquanto iam se mostrar ao sacerdote, obedecendo ao que Jesus falou, eles iam sendo curados. E olha só, interessante, dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás. Será que os outros não viram que estavam sendo curados? Aqui vai dizer que, olha só, os 10 ficaram curados. Enquanto isso, eles ficaram purificados, enquanto iam caminhando ao sacerdote.
Então, só um se viu curado? Será que só um percebeu? Só o samaritano? Os outros não perceberam? Às vezes na caminhada acontece. Às vezes na caminhada a gente vai caminhando, vai melhorando, vai dando passos, vai sendo curado, tocado, mas a gente não consegue perceber. O olhar ainda muito pessimista, muito ingrato, coração ainda muito fechado pela ingratidão, e a gente não percebe as intervenções de Deus. Tem muita gente, aqui 9, muita gente que está caminhando, está tendo a graça de Deus, está tendo na vida a intervenção de Deus, mas não reconhece, não enxerga isso. É uma pessoa pessimista, reclama, e aí é o coração fechado pela ingratidão. Aí tem um samaritano que se vê curado, ele percebe a intervenção divina, ele reconhece o que está acontecendo com ele, que bênção está acontecendo na vida dele, e ele volta cheio de gratidão, ele retorna. Ou seja, o processo de conversão acontece, esse retorno acontece. A conversão acontece a partir da nossa percepção da intervenção de Deus. E Deus intervém, e muito, o tempo todo, mas nem todos percebem. E aí não há o processo de retorno, não há o processo de conversão. E não há a gratidão, e se não há a gratidão, a gente perde a salvação. Ou seja, aqui esse homem que voltou, que se percebeu e voltou, ele volta e vai glorificar a Deus. Ele voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, lançou aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe, e era um samaritano que vislumbrou a graça, a intervenção de Deus, e ele volta agradecido. E a gratidão dele faz com que ele experimente a salvação. Olha só, ele agradece, ele vai, o único que vai ao encontro de Jesus, que retorna, e aí Jesus disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, a fé levou ele a perceber que estava a intervenção de Deus, reconheceu a intervenção de Deus, a graça de Deus acompanhando a vida dele. A fé levou ele a retornar glorificando a Deus em alta voz, sem medo, sem vergonha nenhuma. Ele retorna com a fé e ele agradece. E essa fé leva ele a experimentar algo muito maior do que a cura física. Aqui está um ponto-chave importantíssimo. Muitas pessoas só experimentam coisas materiais, físicas, só se preocupam com isso, mas tem muito mais que isso. Tem muitas pessoas que param nisso, só pedem isso, só esperam isso de Deus. Tem muito mais, tem algo muito mais profundo. E este homem, por ser grato, pela fé dele, ele experimentou algo muito mais profundo. Ele não parou só no milagre, mas ele pela fé dele, aquele milagre gera conversão. Muitas coisas nós recebemos de Deus, muitas graças, milagres, muitas intervenções, mas está gerando conversão? Está fazendo eu retornar e me converter? Então vai ficar muito vazio esses milagres. Vai ficar muito vazio ali aquilo que nós vamos vendo de sinais de Deus. Esses sinais, esses milagres precisam gerar conversão. E aí, gerando conversão, a gente experimenta esta salvação em Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.